Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli. Hoje nós vamos dar início às aulas de língua portuguesa do caderno Trilhas de Aprendizagens, a partir da página 26, atividade número 1, finais de conto. Nessa atividade, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura do enredo de uma narração ou narrativa. Mas o que é narrar? Narrar é uma atividade que faz parte das nossas vidas. Todo mundo faz isso. Contamos histórias, causos, piadas, fofocas, etc. Em todas essas formas de contar, recorremos ao ato de narrar. Quando narramos algo, inevitavelmente utilizamos alguns elementos. Criamos um narrador, que é alguém que conta a história. Imaginamos um ambiente, que é o local onde se passa a história. Produzimos personagens, que são aqueles que agem na história. E o tempo, o momento em que ocorre a história, que geralmente ocorre no passado. Além desses elementos da narração, que são encontrados em todos os modos de contar histórias diversas, é importante lembrar que toda narrativa também tem uma estrutura de enredo, que é o mesmo que história. São elas: tem uma situação inicial, que é o momento da narrativa em que são apresentados os personagens, o ambiente e o tempo. O conflito gerador é o momento em que é apresentado o problema da história. O desenvolvimento são os trechos em que são contados os desdobramentos da história. E o clímax fica para o ponto em que o problema se intensifica e fica mais perto do fim. É geralmente um momento de muita aflição, ou emoção, ou suspense. E o desfecho é o final da história propriamente dito, em que conhecemos o fim planejado pelo autor da narrativa. E para praticar, nós vamos fazer a leitura de um conto chamado O Ganso de Ouro. Eu vou fazer a leitura com vocês, peço que vocês acompanhem a leitura com o livro de vocês em mãos. Então, vamos lá? Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais moço era chamado de Dummling, mais conhecido como João Bocó, pois todos achavam que ele era mais do que a metade de um tolo. E ele era o tempo todo zombado e maltratado por todos da casa. Aconteceu que o filho mais velho cismou de ir à floresta para buscar lenha, e a sua mãe lhe deu um bolo delicioso e uma garrafa de vinho para ele levar, a fim de que ele pudesse se refrescar e se alimentar durante o trabalho. Quando ele entrou na floresta, um pequeno velhinho lhe disse bom dia e falou: será que você poderia me dar um pedaço de bolo que você tem no prato e um pouco de vinho da sua garrafa? Porque eu estou com muita fome e sede. Porém, este jovem e esperto rapaz respondeu: dar a você o bolo e o vinho que trago comigo? Não, obrigado. Eu não tenho o suficiente para mim. E foi embora. Logo, o irmão mais velho de João Bocó começou a derrubar uma árvore, mas tinha apenas dado algumas machadadas quando ele errou o golpe. Se cortou e foi obrigado a ir para casa cuidar do ferimento. Ora, tinha sido o pequeno velhinho que o fez cometer esse acidente? Em seguida, o segundo filho saiu para trabalhar e sua mãe também lhe deu um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. O mesmo velhinho encontrou-se com ele e pediu algo para comer e beber. Mas ele também se achava muito esperto e falou: quanto mais você comer, menos sobra para mim. Então vá embora. O pequeno velhinho pensou que o garoto também teria a sua recompensa. E no segundo golpe que deu contra a árvore, ele errou o alvo
e acertou bem na perna. Assim, foi obrigado a ir para casa. Diante disso tudo, João Bocó disse: Pai, eu gostaria de ir para cortar lenha também. Mas o seu pai respondeu: Seus 2 irmãos machucaram as pernas. Seria melhor que você ficasse em casa, pois você não sabe nada sobre esses negócios de cortar lenha. Mas João Bocó era muito teimoso e finalmente seu pai concordou. Vai então, você ficará mais esperto quando você sofrer por causa da sua tolice. E a sua mãe deu a ele somente um pouco de pão seco e uma garrafa de vinho. Mas quando entrou na floresta, ele encontrou o pequeno velhinho que lhe disse: Me dê um pouco de comida e de bebida, pois eu estou com muita fome e sede. João Bocó disse: Eu tenho apenas pão seco e vinho. Se isso for bom para você, poderemos sentar para comer tudo que temos juntos. Então, eles se sentaram e quando o rapaz pegou o pão para comer, eis que isso se transformou num bolo delicioso. O vinho simples, ao saboreá-lo, havia se transformado em vinho finíssimo. Eles comeram e beberam com satisfação. E quando haviam acabado, o pequeno homem disse: Como você tem um bom coração e teve a alegria de dividir tudo comigo, eu lhe darei uma bênção. Ali está uma árvore velha. Corte-a e você encontrará algo embaixo das suas raízes. João Bocó pediu licença e continuou o seu caminho. O garoto pôs-se a trabalhar e derrubou a árvore. Quando ela caiu, encontrou num buraco embaixo das raízes um ganso com penas de puro ouro. Ele pegou o ganso e foi em direção a uma pequena pousada à beira do caminho, onde ele pensou em dormir durante a noite antes de retornar para casa. E aconteceu que o dono da pousada tinha 3 filhas. Mas quando elas viram o ganso, ficaram muito curiosas para saber. Afinal, era uma maravilhosa ave. Queriam muito retirar uma das penas do rabo do ganso. Por fim, disse a mais velha: Eu quero e vou conseguir uma pena. Ela esperou até que João Bocó fosse dormir e segurou o ganso pela asa. Para sua grande surpresa, ela ficou grudada, pois nem sua mão nem seus dedos conseguiam se soltar. Depois veio a segunda irmã, que também pensou em pegar uma pena, mas no momento em que ela tocou a sua irmã, também ficou grudada. Finalmente veio a terceira irmã. Como as outras, queria uma pena. Porém, as 2 mais velhas gritaram: Se afaste, pelo amor de Deus, se afaste! Ela não entendeu o que queriam dizer. Se elas estão lá, pensou a última irmã, eu também posso. Ela se aproximou e, no momento que as tocou, ficou grudada, ou seja, mais uma presa ao ganso. As 3 irmãs fizeram companhia para o ganso a noite toda no relento. Na manhã seguinte, João Bocó levantou-se e colocou o ganso debaixo de seus braços. Ele não percebeu de modo nenhum as 3 garotas, mas saiu com elas penduradas pela cidade. Toda vez que ele corria, as irmãs eram forçadas a segui-lo. Quer elas quisessem ou não, tão rápido quanto suas pernas pudessem correr. No meio de um campo, um padre os encontrou e, quando ele viu o cortejo, disse: Vocês não se vergonham de si mesmas, suas garotas atrevidas, correndo atrás de um jovem rapaz dessa maneira pelos campos? Esse é um comportamento digno? O padre, muito nervoso, pegou a mais jovem das irmãs pela mão para levá-la embora.
mas assim que a tocou, ele ficou preso imediatamente e seguia o cortejo, embora totalmente contra a sua vontade, pois ele não estava em forma para correr tão depressa. Naquele momento, sentiu uma pequena agulhada no dedão do seu pé direito. Foram andando e encontraram o ajudante do padre, o qual, vendo seu senhor naquela situação, ou seja, correndo atrás de 3 garotas, ficou espantado e disse: Calma aí, senhor! Para onde vais com tanta pressa? Tem um batizado hoje? O ajudante do padre correu e tocou a roupa do religioso, e eis que ele ficou grudado também. Enquanto os 5 estavam assim, marchando rapidamente um atrás do outro, eles encontraram 2 camponeses que vinham do trabalho com suas enxadas, e o padre gritou com toda a sua força para que eles os ajudassem. Porém, mal eles tocaram as mãos do padre e também ficaram na fila. Daí, eles já era 7, todos correndo juntos atrás de João Bocó e do seu ganso. Ora, João Bocó pensou que gostaria de fazer um pequeno passeio antes de ir para casa. Então ele e seus acompanhantes que estavam o seguindo chegaram a uma cidade onde havia um rei que tinha somente uma filha. A princesa era pessoa tão séria e mal-humorada que ninguém conseguia fazê-la rir. O rei havia mandado falar para todo o mundo que aquele que conseguisse fazê-la rir a teria como esposa. Quando o jovem rapaz soube disso, foi até ela, com seu ganso e todos os seus acompanhantes. Assim que ela saiu, viu os 7 presos uns nos outros e correndo juntos, pisando um no calcanhar dos outros, a princesa não conseguiu segurar uma longa e barulhenta gargalhada. Assim, João Bocó reivindicou a sua esposa e se casou com a princesa. Ele se tornou herdeiro de todo o reino, viveu durante muito tempo muito feliz com a sua esposa. Mas o que aconteceu com o ganso e o rabo do ganso, isso eu nunca fiquei sabendo. Bom, nós vamos até aqui. No próximo vídeo, a gente vai começar a realizar os exercícios sobre este conto. Beijos e até mais!